Então, mas se eu mudei, porque é que o outro também não conseguiu mudar? Esta é uma pergunta que aparece muito neste trabalho das nossas emoções, do nosso bem-estar interior, que é quando alguém, enfim, está num relacionamento, seja um relacionamento social, de amizade, seja um relacionamento laboral, seja um relacionamento familiar, seja um relacionamento amoroso. Muitas vezes existe esta comparação, que é uma comparação que faz sentido. Que é, então, mas se eu consegui trabalhar as minhas feridas, se eu consegui fazer diferente daquilo que o meu pai, que a minha mãe, enfim, a minha família fez comigo, porque é que esse outro também não consegue fazer diferente? E esta pergunta coloca-se especialmente quando está em causa o comportamento do nosso pai ou de uma nossa mãe, ou de alguém que, enfim, mais próximo da nossa família. E nós fazemos esta comparação, até porque estávamos mais ou menos no mesmo contexto familiar, não é? Então, mas eu consegui mudar, eu consegui fazer diferente, eu consigo agir e pensar de forma diferente. Porque é que aquela pessoa não conseguiu fazer, não o faz, não o quer fazer? E esta dúvida, pergunta, tem assim esta nuance comparativa, é uma pergunta à qual nós devemos dar muita atenção, porque ela mantém a ferida aberta. Esta coisa de nós fazermos a comparação entre o nosso trabalho interior e o trabalho que não foi feito por esse outro, por essa outra pessoa. É muito importante nós lembrarmos disto. Ao longo do nosso caminho, do nosso trajeto de vida, nós podemos ser confrontados com estímulos, situações, pessoas, mensagens que fazem com que haja um despertar da nossa consciência. Eu costumo dizer aos meus clientes que basta um bater de asas no nosso caminho para nós fazermos um caminho. Bater de asas de uma borboleta no nosso caminho para que o nosso caminho seja um caminho diferente. Basta algo surgir que nos faça pensar um pouco sobre a vida, sobre nós. E isso funciona como uma espécie de semente. É um pequeno estímulo, uma palavra, um gesto, uma atitude, um pensamento que é partilhado connosco e o nosso caminho ele é completamente diferente de quem nos educa, de quem cresceu connosco, etc, etc. É muito importante lembrar isto, porque esta comparação, que no fundo é um julgamento, que me leva a pensar, a julgar, a condenar o outro, consciente ou inconscientemente, porque ele não conseguiu fazer a mesma mudança que eu consegui fazer. É muito importante darmos atenção a este pormenor. Nós, felizmente, por aquilo que conseguimos perceber no nosso caminho, receber como estímulo, como informação, como chamada de atenção, nós conseguimos olhar para o mundo, ou ensinar-nos a olhar para o mundo, ou aprendemos a olhar para o mundo de forma diferente, a agir de forma diferente, a pensar de forma diferente. Há pessoas que no seu caminho nunca receberam nada disto, ou se receberam não viram, não tiveram capacidade de ver. Mas uma coisa é certa, não conseguiram ter essa tomada de consciência. Não conseguiram receber um estímulo que fosse suficientemente importante para os colocar a pensar, para os colocar a olhar o mundo de uma forma diferente. É muito importante lembrarmos deste pormenor, porque se nós não tivermos isto em consideração, vamos, ao longo de toda a nossa vida, fazer esta comparação entre os nossos pares, entre os nossos amigos, nós para com a nossa mulher, com o nosso marido, com o nosso irmão, com a nossa mãe, com o nosso pai. Porque é que eu sei que o meu pai, do meu avô, foi maltratado, mas eu também fui maltratado pelo meu pai. E eu com os meus filhos eu sou diferente. Porque é que eu consegui ser diferente e o meu pai não conseguiu ser diferente para comigo? Esta é uma pergunta que muitas vezes aparece numa consulta. Ou se eu consigo, enquanto mãe, ser carinhosa, amorosa, afetuosa para com os meus filhos, porque é que a minha mãe não conseguiu fazer o mesmo comigo?
Apesar de eu saber que a minha avó, os meus avós trataram mal a minha mãe. Mas a minha mãe fez a mesma coisa comigo. Mas eu consegui fazer diferente. Porquê é que a minha mãe não conseguiu fazer diferente? Esta pergunta é uma pergunta que eu vejo a pairar nesta cicatrização emocional que cada um de nós tem para fazer. Esta comparação fica aqui como uma pergunta no ar sem ser respondida. E nós precisamos de olhar para ela com atenção. É importante nós percebermos que o nosso trajeto, algo nele aconteceu para seguirmos um caminho diferente. É muito importante lembrarmos disto. E, recordo-vos, às vezes basta o bater de asas de uma borboleta para nós seguirmos um caminho diferente. Eu gosto de lembrar que até mesmo, por exemplo, às vezes entre irmãos gêmeos que estão a ser sujeitos exatamente aos mesmos estímulos, ao mesmo tipo de educação, aparentemente tudo é igual. Tudo se replica num e noutro, mas seguem caminhos tão diferentes. É muito importante observar o que é que acontece no caminho de um e no caminho do outro. Mesmo que seja uma coisa muito subtil, mesmo que seja uma coisa muito suave, quase subliminar, mas algo aconteceu. E é esse algo que aconteceu que nós muitas vezes não conseguimos perceber, não conseguimos olhar, não conseguimos identificar, porque muitas vezes estamos a julgar, estamos a fazer aquela comparação. Se eu consegui fazer, por que é que ele não conseguiu fazer? Temos que ter cuidado com isso. No momento em que nós julgamos, no momento em que nós fazemos a comparação, nós paramos de observar e não vamos conseguir receber essa informação. Por isso, meus amigos e minhas amigas, deixo-vos este elemento para refletirem, porque é provável que vocês já tenham sido colocadas em situações em que se apercebem que já pensam de forma diferente, já conseguem agir de forma diferente, já conseguem olhar para as coisas de forma diferente, mas há pessoas ao vosso lado, às vezes até da própria família, que não conseguiram fazer essa mudança. Não critiquem, não julguem, não comparem. Cada um está no seu caminho. Acima de tudo, felicitem-se, celebrem para convosco e valorizem esse vosso trabalho interior. Cada um está no seu caminho. Está bem? Não é aquela coisa de, mas eles não querem mudar, eles não estão para aí virados. Sim, cada um tem o seu nível de consciência e é importante respeitarmos esse seu caminho. Está bem? Se nós conseguimos fazê-lo, se nós já conseguimos colocar-nos num plano diferente de consciência, ainda bem. Sintamo-nos gratos por isso. Sintamo-nos satisfeitos connosco por termos feito esse caminho. Mas não fiquemos parados nesta comparação. Seja em relação a um pai, seja em relação a uma mãe, seja em relação a um irmão, seja em relação a um colega, um amigo, o que for. Cada um está no seu caminho. E é importante nós darmos atenção a isto, porque muitas vezes ficamos presos a pessoas, a situações, coisas que aconteceram por causa desta comparação. Está bem? Cada um no seu caminho. Luz, paz e amor no coração. Fiquem bem ao melhor ainda. Calma, esperança, coragem. Tudo bom. Grato, grato, grato.